Olá você, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso LideriCast, o podcast para quem quer ser faixa preta em liderança e gestão estratégica, não só na vida empresarial, mas também na vida familiar, na vida pessoal. Aqui nós entendemos que liderança não é um cargo, liderança é um papel, é um atributo, é um princípio divino que deve ser exercido em todos os ambientes em que nós estamos. E hoje é um dia especial, estamos aqui com uma convidada, uma amiga de longa data, fisioterapeuta, empresária, muitas novidades para contar hoje. Estamos aqui com Priscila Alves Gomes. Muito bem-vinda, Priscila, é uma honra ter você aqui no nosso LideriCast. Eu que agradeço, né, Miguel, porque é um trabalho que a gente já vem conversando sobre há algum tempo, né, tentando ajustar as agendas. É um privilégio estar aqui hoje. Legal. Aqui nós fazemos, repetimos, reverberamos em todos os episódios um chamado Lidere. E Priscila Alves Gomes lidera a sua própria vida há muitos anos, é empresária há mais de 20 anos, fisioterapeuta. Antes de ser empresária, começou empreendendo na área da fisioterapia, então tem mais de 20 anos, é CEO da Pelvix. Isso. Uma clínica de fisioterapia com especialização na área pélvica, você vai falar disso. Uhum. E tem novidades para contar hoje. A gente conta depois, né? Daqui a pouquinho, isso aí. Muitas sobre novidades. Um novo empreendimento aí espetacular que está chegando para balançar a roseira no mercado da saúde capixaba e brasileiro. Então, Priscila, eu quero te perguntar a pergunta de milhões que eu faço no início do episódio. Quem é Priscila Alves por Priscila Alves? É tão complicado a gente falar da gente, né? Eu avisei que ia ter pergunta complicada. Quem sou eu por uma visão minha, né, própria? Eu me vejo assim como uma pessoa muito resiliente, né? Porque foram muitos obstáculos. Desde a minha infância, uma trajetória que não foi fácil, né? Perdi a mãe muito cedo, muita dificuldade para fazer a faculdade. Depois de fazer a faculdade, muita dificuldade para me colocar no mercado de trabalho, muita dificuldade para montar consultório, tudo muito difícil. Eu sempre perguntava, meu Deus, por que tem que ser tão difícil? Mas eu acredito que a Priscila conseguiu crescer muito através das dificuldades, porque eu costumo falar com a minha equipe que mar calmo não faz bom marinheiro, né? E as dificuldades me fizeram crescer, assim, estou em fase de crescimento ainda, mas o pouco que eu sei hoje, aquilo que eu consegui alcançar, foi através das dificuldades, né? Legal. Porque me fizeram me colocar no lugar que eu estou hoje. E a resiliência que eu falei, que eu me vejo muito resiliente, que me fizeram vencer cada obstáculo que veio. Não foram poucos, foram muitos. Estão sendo ainda, né? Estou me enfiando em mais um, né? Sempre tem, né? Quando tem obstáculo é porque tem desenvolvimento, né, tem uma jornada. E quando não tem, eu crio, né? Importante. Vamos falar sobre isso, né? Ô Priscila, você é natural de Cachoeiro, certo? Cachoeiro, Itapemirim. Nasci em Cachoeiro, Itapemirim. Legal. Então você é a mais velha? Isso, de 3 mulheres. Uhum. Então, vamos lá. Sua mãe falece muito cedo? Isso, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos. Uhum. E a mais velha? Eu sou a mais velha. Então, Kézia tinha 6 anos e a Keila tinha 3 para 4. Então, querendo ou não, a filha mais velha ali tem um desafio. Nossa, na verdade as 3, a diferença de idade era muito pouca. Pequena, né? E aí que de repente era mais bebezinha, a gente sempre fala, mais chorona. Mas a gente cresceu junto, tanto é que a gente é uma pela outra até hoje, né? A gente se fala quase todos os dias, enfim. Visível. E aí é uma pela outra e as dificuldades foram mútua, né? Dificuldade entre as 3. Você falou de resiliência, e sempre que a gente passa a dificuldade é natural a gente perguntar por quê, né? Uhum. Faz interessante a pergunta para quê? Exatamente. Né? Porque quando a gente olha para a jornada nossa, e a sua, tenho certeza que você vê isso, eu gosto de uma frase, eu uso muito ela, que o futuro planejou o passado. Uhum. Quando você vê a Bíblia, e eu gosto muito de histórias bíblicas, Davi, o futuro para ele ser rei, precisava que ele passasse pelo que ele passou antes, né? O futuro de José, que ia chegar lá no Egito, governar e tal, precisava que ele passasse por uma série de coisas. Tanto que ele já tinha sonhado, né? Que ia Isso aí. Então, eu acho que as dificuldades, elas forjam uma pessoa melhor. E você falou aí, né? Eu não estaria aqui hoje, certo? Exatamente. Eu não me vejo assim,
com a bagagem emocional que a gente cria, que é uma inteligência emocional, o vencer os obstáculos te faz mais forte nas pancadas da Legal. vida, né? Cada pancada que vem, você está mais forte, consegue resistir um pouquinho mais, né? Exatamente isso. E aí a fragilidade não é compatível muito com alguém que nunca passou dificuldade, Perfeito. né? Exato. E aí a pessoa que já passou dificuldade, é muito difícil você ver uma pessoa que passou por muitos obstáculos ser uma pessoa frágil, né? Verdade. Agora uma questão aqui. Você se forma em fisioterapia, então. Isso. E aí, a decisão de empreender na área de fisioterapia foi uma decisão consciente, clara, ou foi uma consequência? Mais ou do menos. contexto? Eu, como todos os fisioterapeutas, não só fisioterapeutas, qualquer profissional da saúde, a nossa formação na faculdade não fala sobre montar um negócio, Sim, sobre sim. você montar um consultório. É o sonho de todo médico que faz faculdade. Sim. Todo nutricionista, todo psicólogo, todo fisioterapeuta tem sonho de ter seu próprio consultório. Sim. É o sonho de todo mundo. Sim. Porém, mesmo sendo o sonho de todo mundo, não se tem esse tipo de abordagem técnica na faculdade. A gente é jogado no mercado de trabalho sem muita orientação para onde a gente vai, né? E eu, como a maioria, me formei e fiquei procurando emprego. Fiz meu currículo dos cursos, dos estágios que eu já tinha feito na faculdade, eu Sim. nova, com 20 e poucos anos. Me formei e fui tentar emprego. E quem disse que eu fui contratada? Não fui contratada, passou o primeiro ano. O segundo ano eu comecei a ficar desesperada. Pensa, depois de 2 anos de formado, eu acho que eu nunca te contei essa história, né? Não. Essa E eu não aí não consegui emprego de jeito nenhum. A Kézia já tinha formado em enfermagem. E meu pai, desiste desse negócio de fisioterapia, volta para Cachoeiro, porque eu me formei no Rio e vim para Vitória. Eu falei, não vou voltar para Cachoeiro, porque Cachoeiro interior, ninguém na minha família da área médica, minha família sem recurso, como é que eu, no interior, muito mais difícil do que a capital, né? Eu vim para Vitória. Sim. E aí meu pai falou, não, vai fazer enfermagem, que sua irmã formou enfermagem, depois de você já está trabalhando no PSF. E aí eu falei, pai, mas eu não gosto de enfermagem, eu amo fisioterapia. E aí, enfim, fiquei um bom tempo e sempre, né, eu servindo ao Senhor e Deus prometendo bênçãos, né? E eu me agarrei nas promessas do Senhor. Até que um dia apareceu um amigo da igreja, um grupo de jovens, falou, Priscila, sabe, todo mundo sabia que eu estava procurando emprego, né? Porque Sim. a igreja inteira orando para Priscila começar a conseguir emprego. E aí ele falou, eu vi no jornal antigamente, né? Jornal, né? Há 20, O anúncio no jornal. 20 anos, era anúncio, a gente via muito anúncio de jornal, né, de emprego. Era o não tinha, OLX, não tinha rede social, esses negócios. Sim. E aí ele... LinkedIn era o jornal. Né? Aí, exatamente. E aí ele viu lá, Flavinho, a gente se fala até hoje, um amigo de longa data. Ele falou, Priscila, tem que ouvir aqui, ó, no jornal tem uma vaga assim, procurando fisioterapeuta, vai lá, leva seu currículo. Eu falei assim, não, com certeza, liguei, marquei, né, entrevista, cheguei lá com meu currículo. E antes disso, eu já tinha pesquisado, porque é o que eu falei, o sonho de todo mundo montar um consultório, mas se eu tinha dinheiro? Não. Minha família tinha dinheiro? Não. E aí, eu já tinha pesquisado quanto que seria o custo, né? Uhum. Ninguém me conhecia, não tinha um paciente. E aí eu peguei e fui para a entrevista e eu tinha visto o custo, era muito alto, né? Totalmente inviável para mim. E aí eu murchei, né? Eu falei, não, vou continuar procurando emprego. E eu fui para a entrevista achando que era um emprego. E quando eu cheguei lá, Deus é maravilhoso, né? Porque ele sonda o coração e vê até os sonhos da gente, ele... até os que a gente não acredita, né? Porque eu sonhava e eu vi que era inviável. E Deus foi e abriu a porta. Quando eu cheguei na entrevista, a fisioterapeuta, dona da clínica, falou, não, eu não estou procurando para contratar. A gente tem um espaço aqui, um médico atendia, uma salinha pequena. E a gente está sublocando, para alugar, para quem quer montar um consultório. Na hora eu murchei, mas ao mesmo tempo falei assim, gente, será? Falei, quanto que é? Ela falou, R$200. E era um custo na época muito... R$200 era muito barato, perto do custo da época que era um consultório. Eu não lembro exatamente, mas do custo na época do consultório para eu montar, ficava uns R$2.000 e tantos reais, sabe? A despesa de tudo. Pensa, para quem não tem um paciente. Certo.
E aí ela falou R$ 200. Eu falei assim, R$ 200 incluindo o quê? Ela falou, não, R$ 200 tudo. Incluindo o aluguel da sala, o condomínio e o telefone, a luz também. E o telefone, só se você for fazer alguma ligação para celular, você paga a ligação, mas fixo também você pode usar. Eu falei, meu Deus do céu, eu liguei. Aí eu falei, vou orar, né? E eu falei, vou te dar a resposta amanhã. Aí corri para casa, fui orar, liguei pro meu pai, falei, pai, pelo amor de Deus, minha filha, volta pra cachoeira. Eu falei, pai, última coisa que eu te peço, olha só, o que é a ousadia também, Ousadia. e aquilo que a gente tem fé, né, e coloca o Senhor à frente e arregaça as mangas, não é só colocar o Senhor à frente e achar que o mar vai abrir e você não tem que atravessar. Se você não colocar o pé, o mar não abre, né? Aí eu falei assim, pai, eu só preciso que o senhor compre a maca, um Oshozinho, que é o banquinho que a gente, né, faz, que é a maca de RPG. Sim. Que era um consultório de RPG que eu tava montando. Legal. E aí eu falei, só preciso comprar maca, uma bola, uma cadeira, assim, uma mesa, só isso, mais nada. E era um valor viável, dava para ele pagar. Ele falou, minha filha, você tá desempregado, vai montar a maca. Tá, eu falei, R$ 200 só, pai. Eu falei, ele falou, tá, R$ 200, mas quem que vai pagar? Você não tem um paciente. Quem que vai pagar esse valor? E aí eu falei assim, pai, Deus proverá, eu só preciso que o senhor compre. Se eu tiver que entregar, depois eu vendo, mas eu só preciso que o senhor compre o material e paga só o meu primeiro mês, o primeiro aluguel. E aí eu tinha umas economiazinhas, pouquinho dinheiro, fui numa gráfica, eu aluguei a sala, montei, Deus confirmou. Fui na gráfica, mandei fazer um panfletinho desse tamanhozinho, assim, falando quais os benefícios do trabalho, do RPG. Legal. E aí eu saía distribuindo em tudo quanto é lugar. Eu deixava panfleto em restaurante, em clínica médica, consultório. Eu não tinha carro, quem dera, né? Não tinha carro, eu pegava ônibus, descia num bairro que eu sabia que tinha um monte de prédio comercial e saía deixando embaixo de porta. Até que surgiu o primeiro, deu acho que uma semana e pouco surgiu o primeiro paciente. Quanto que era a consulta na época? Quanto? R$ 50. E era qual a frequência? Uma vez por semana. E aí, vezes 50. dava os R$ 200. E o paciente pagava o quê? Adiantado. Pronto. Aí, quando estava perto de vencer ali o primeiro mês, exatamente, aí ele pagou e eu consegui o primeiro mês. E rapidamente essa paciente já, nas primeiras sessões, menos de um mês, ela já conseguiu ter resultado, Legal. já me indicou mais outra, aí o segundo mês eu já conseguia. E assim começou o meu consultório. Foi Legal. assim, eu nunca te contei isso, né? Essa história eu não sabia. E é interessante, a pessoa que estiver mais atenta, líder que estiver assistindo aí, vai perceber as características empreendedoras presentes lá desde o início, né? Eu tive que forjar a oportunidade, né? Porque às vezes as pessoas ficam esperando a oportunidade. Eu não consegui emprego, ninguém me dá emprego, ninguém me abre porta para mim. Eu falei, meu Deus, o que eu vou... Não, essa aqui é a oportunidade, eu vou ver o que eu consigo fazer, e através disso aí já teve época, e depois as coisas foram avançando, prosperando, né? E aí eu tinha esse espaço que eu atendia, que era o meu consultório, mas aí comecei a conseguir outras clínicas para eu atender, não ser contratada, sério. Então, eu prestar serviço de um dia, 2 dias. Já teve época de eu prestar serviço, eu estava trabalhando em 5 lugares. Até na prefeitura eu consegui emprego alguns anos depois, Legal. né? O que você falou que mar calmo não forma marinheiro bom, então você vê, oportunidade você abraça quando surge. Quando não surge, você busca. Quando você não encontra, você cria, né? Então, assim, se precisasse criar, você ia criar. Mas você buscou e quando encontrou, você abraçou. Ligou pro seu pai, me ajuda aqui, vamos fazer. Então, exatamente. Criando oportunidade, buscando, ela aparece, você tem que abraçar. E isso conecta muito com o que nós vamos falar daqui a pouco. É tanto do negócio que você está começando agora, quanto do espírito que você quer provocar nas pessoas com o negócio que você está criando agora, não é isso? Um dos principais objetivos é influenciar positivamente, né? Principalmente as mulheres que eu quero atingir com esse novo projeto. Legal. Então, antes de entrar nesse novo projeto, então, a fisioterapeuta se torna empresária há mais de 20 anos. E hoje, mais de 20 anos depois, então, você tem 4
unidades. São 4 endereços, mas não são endereços construídos da Pelvix. São 2 endereços que eu construí de clínicas constituídas por mim e mais 2 endereços de parceria que eu tenho com clínicas médicas. Sim. Que médicos que procuravam uma clínica que gerenciasse o serviço de fisioterapia dentro da clínica deles. E aí o contrato da Pelvix com a clínica deles. Então você tem 2 unidades Pelvix isso, e mais 2 em clínicas médicas. E de prestação de serviço. Aí são 4 braços, né? E mais de 20 pessoas na equipe, mais de 20 mulheres na equipe, certo? São quase 20 mulheres. Quase 20 mulheres. Recentemente foi contratado também, às vezes eu perco meia conta. Mas é a média de 20. Legal. E se você fosse falar de forma resumida, como que você enxerga? Porque hoje você é muito pouco fisioterapeuta de exercício prático, né? Então, inclusive hoje eu estava com a minha secretária conversando, porque eu atendo pacientes ainda. Atendo. Porém, eu atendo os casos especiais, os casos, porque todas as fisioterapeutas da minha equipe são muito bem treinadas. Legal. Mas é fato que eu tenho muito mais experiência que elas. Sim. Né? Já tenho muito mais tempo de formada, fiz muito mais curso de capacitação, já dou aula de pós-graduação. É como se fosse professora também, né? E os casos mais complexos, lógico, é que a clínica não fica na mão delas, né? A parte de supervisão, eu tenho 2 fisioterapeutas que são supervisoras e coordenadoras que me ajudam na coordenação das outras também. Para ficar, né, o tempo inteiro ali, né, conferindo, tá tudo certo, satisfação do paciente, resultado das fisioterapias, não é montei a clínica, joguei lá. E eu participo bastante, né, de todo o funcionamento da clínica. E se eu for pegar, eu sempre falo disso com alguma médica, alguma amiga minha que fala, Priscila, mas você precisa atender mais pacientes. Eu falei assim, gente, eu não tenho tempo de eu abrir a minha agenda de segunda a sexta para eu ficar presa em consultório, porque foi uma conversa que a gente teve, né, um tempo atrás, né, eu alcancei que ou eu assumia um papel só de fisioterapeuta e teria minha agenda lotada de pacientes, igual eu já tive, né, na época que eu trabalhava, antes de migrar para a área pélvica, que eu trabalhava com a parte de RPG, de reeducação postural. O seu paciente? Miguel já foi o paciente, um problema na cervical. Sim. E minha agenda era lotada. Sim, eu não tinha horário para nada. Eu lembro. E aí você tem um limite. Que depois eu queria que você continuasse me atendendo, Miguel. Não consigo. Não atendo. Eu tive que encerrar a carreira como fisioterapeuta que trabalha com reabilitação de coluna e RPG, porque eu tive que fazer uma escolha. Ou eu me capacitava para a área pélvica, ou eu continuaria na área onde eu estava. Eu tinha que fazer escolha. Não tem como você abraçar, né, as 2 coisas. E a vida é assim, tem determinados momentos você tem que escolher um caminho. E você dedicar a querer fazer as 2 coisas, você não vai ter excelência em nenhuma delas, né? E eu pensei, não, eu quero ser excelente na área pélvica, eu quero a minha clínica como referência, eu preciso dedicar disso. Aí foi doído, né? Porque eu tive que te dispensar. Me dispensou. E dispensar mais uma agenda lotada de pacientes. Eu já ganhava, assim, relativamente muito bem no meu consultório particular. Legal. E o projeto que eu montei tá fazendo uns 10 anos que eu estou na área pélvica, que foi instituir uma clínica de fisioterapia pélvica em Vitória que fosse referência. Na época eu tinha uma sócia, né? A gente trabalhou muito junto, depois cada uma seguiu o seu caminho, mas o objetivo era esse, era apresentar a fisioterapia pélvica com impacto em Vitória. Eu tive que fazer escolha. Eu lembro claramente disso. Eu tive que fazer escolha sobre isso. Isso é interessante, Priscila, porque mostra também, para quem acompanha aqui, quem é gestor, quem é líder, quem é empresário, ou quem é profissional liberal e talvez não se enxergue como empresário, como que em determinados momentos o fisioterapeuta, nesse caso, tem que dar lugar ao empresário para a decisão ser do empresário. Isso aí. Né? Porque se de repente você gosta muito do RPG, não, eu gosto disso aqui. Aí com apego ao RPG, você perde a oportunidade de talvez até ter outras pessoas fazendo RPG e crescer a empresa, né? Então, esse desafio de crescer a empresa, e a gente vai chegar no outro ponto que eu quero que você explore com a gente aqui, é o desafio de enxergar possibilidades de crescimento e tomar decisões para crescer
e não para ficar do mesmo tamanho, e não para ficar na zona de conforto do que gosta. Eu Como é que você via, encarou e como é que você fez essa transição? eu via que eu estava estagnada, já estava assim. Definitivamente eu não sou a pessoa da zona de conforto. Se eu me coloco na zona de conforto, eu me vejo na zona de conforto por um período muito curto, eu já fico incomodada. De estar fazendo algo novo. Eu falo que desenvolver algum projeto, tirar alguma coisa, boa ideia, ver ideias nascendo é o que me move. Eu amo empreender, eu amo ouvir negócios de sucesso. Eu via que eu tava com um consultório já de RPG com agenda muito boa, eu tinha um consultório de RPG atrelado também, eu tinha um estúdio de Pilates, ou seja, eu tinha um estúdio de Pilates com muitos pacientes, e também consultório. Tinha alguns colegas fisioterapeutas que trabalhavam comigo, não eram meus funcionários, mas prestavam serviço para mim, eu pagava percentual para eles, né? Já empreendia. E eu via que havia uma limitação, porque o teu horário tem um limite na semana para você trabalhar. Ou você aumenta o ticket médio do seu serviço, ou você contrata gente para fazer para você. E eu tinha um sonho de ser mãe, né? Fiquei trabalhando muito tempo, estudando muito. Esse sonho foi sempre adiando. E para quem é mãe e empreende, a gente sabe a dificuldade que é. E como é que eu ia rodar? Como é que eu ia ficar sem trabalhar, né? Ficar longe do consultório, licença. Eu tinha sempre essa preocupação, né? Sim. Eu falei, eu preciso montar uma equipe. E aí, quando veio a ideia, né, de me inserir na área pélvica, foi até o meu cunhado, né? Ele é coloproctologista, fez a especialidade em São Paulo. Sim. E na época ele estava voltando para Vitória, ele e minha irmã, como cirurgião. Ele falou, Priscila, com Vitória quase não tem. Eu preciso de um fisioterapeuta para liderar o centro que a gente vai colocar lá em Vitória. Eu quero uma fisioterapeuta que faça essa reabilitação e coordene esse serviço dentro da minha clínica de reabilitação anorretal, é uma reabilitação anal, ou seja, é uma fisioterapia totalmente especial, que eu não tinha aprendido na faculdade. Entendi. Eram poucos fisioterapeutas em Vitória na época. E aí eu falei com ele, eu falei assim, pode ter... eu acredito muito na paixão naquilo que a gente faz, né? Pode ser a melhor oportunidade do mundo. Se você estiver fazendo aquilo só por oportunidade de ganhar dinheiro, chega uma hora que cansa. E eu falei com ele assim, eu falei assim, espera, eu vou fazer um curso de extensão só para eu me inteirar da atualização disso, que minha área é outra. Se eu gostar, agora se eu não gostar, você pode passar a bola para outro, vai procurar uma outra pessoa, te ajuda a procurar, mas comigo não, eu preciso gostar da área, me apaixonar por aquilo que eu faço, porque eu já gostava de fazer um RPG. O Pilates eu estava meio cansada, mas a reabilitação de coluna eu sempre gostei. Sim. E aí foi paixão à primeira vista. Primeiro curso que eu fiz no Rio, eu me apaixonei pela área pélvica. Eu cheguei em Vitória e falei, eu vou montar uma clínica disso. Falei, isso aí. E aí, com pouco tempo, foi crescendo. E a gente conseguiu credenciar, o projeto era credenciar planos de saúde. Sim. Né, porque os próprios convênios não tinha clínica que atendesse isso. Tanto é que alguns convênios, eles que vinham atrás da gente para fazer o credenciamento, quando a gente começou a ficar referência, conhecido em Vitória, vários convênios, eles que vieram procurar para credenciar, para a gente prestar serviço para eles. E contratos muito bons de convênios. Aí eu vi uma demanda reprimida de 20 pacientes, 30, lista de espera, e eu não tinha espaço. E aí que eu decidi, falei assim, não, agora está na hora de expandir. Eu falei, vou desfazer de estúdio de Pilates, vou encerrar totalmente o consultório. Foi aí que eu encerrei o consultório de RPG e construí a primeira unidade, que foi na Praia do Canto, né? Legal. Da Pelvix. Então, olha só, eu vou fazer um resumo para a gente ir para o novo projeto. Uhum. Você falou aí um negócio que me fez lembrar do Ikigai, né? Não adianta você fazer algo que esteja dando muito resultado financeiro se também você não estiver gostando daquilo, né? Embora o resultado financeiro também não adianta fazer o contrário, né? Gostar muito e não pensar no lado financeiro. Né? Então, o Ikigai conecta 4 partes, né? O que você é bom, o que você ama fazer, o que é bom para o mundo e o que você pode ser bem pago. Quer dizer, então você resolvendo um problema que existe no mercado e se tornando bom naquilo, gostando do que faz e sendo cada vez mais bem remunerado.
Então você sempre enxergou oportunidades para que você fosse se desenvolvendo e resolvendo problemas dos outros. Porque eu falo que a nossa capacidade de ter melhores resultados na vida, seja em que área for que a gente quer, ela está estreitamente relacionada à nossa capacidade de resolver os problemas. Então, quanto mais problemas, quanto mais complexos os problemas, né, e quanto mais gente eu alcanço resolvendo delas os problemas, maior minha capacidade de gerar resultados financeiros, obviamente, mas maior meu impacto no mundo também, né? Com certeza. Então, a fisioterapeuta empreende, depois ela vai se desafiando na empresa e criando novas vias de crescimento, de expansão, novos nichos, novos mercados, por aí vai. E aí ela identifica novos problemas que começa identificando a sua própria empresa, mas até, imagino, por esse atendimento às clínicas médicas, você começa a perceber um problema que você tinha e que outros consultórios tinham. Exatamente. A pergunta é, que problema é esse que você foi identificar e que agora você está querendo resolver? Você já resolve, na verdade, né? Já mas você agora está resolvendo de forma mais intensiva para clínicas e consultórios. Conta para nós aí, mata a curiosidade do povo, que o povo está curioso. É com muita alegria que eu comunico, né? Daqui pouco tempo a gente vai estar lançando o primeiro evento dessa empresa nova. É um desafio para mim, porque eu costumo dizer que empreender com 20 e poucos anos, com gás, sem menino, tem 2 crianças pequenas. Você não falou, tem 2 filhos, Tem 2 filhos, tem o Theo com 5 anos e a Esté com 3 aninhos. É um desafio, assim, tá sendo, né? Um desafio tremendo. Muito mais do que o grande desafio de lá quando eu iniciei. No primeiro, não compara. Porque a energia também é outra, né? Eu tô com 40 e tantos anos, é outra, o gás é outro. Mas ao longo desses anos, gerenciando a clínica, porque eu era fisioterapeuta, na verdade, sou fisioterapeuta, mas eu era só fisioterapeuta. Sim, perfeito. Eu era só fisioterapeuta. E em um determinado momento, eu identifiquei que eu não poderia ser só fisioterapeuta, que eu tinha que me qualificar como gestora e líder. Fiz alguns cursos, né, de liderança, de gestão, e que abriram a minha mente naquilo que eu deveria ser, que não era só fisioterapeuta. Isso, perfeito. Se eu quisesse gerenciar com excelência o meu negócio, colocar minha clínica no patamar que eu sonhei que ela estivesse, eu teria que me qualificar para isso. E eu fui fazer cursos, né, ainda faço ainda. Estudo muito ainda, nunca paro de estudar. Foi na imersão Lidere? Fui, na primeira... todas as imersões Lideres eu participo. Miguel, meu mentor, que me ajuda muito a abrir, né, minha mente. E o que aconteceu? Com essa ampliação da minha mente em relação à Priscila gestora, eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Quer dizer, fisioterapeuta, gestora, líder, empresária... E eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Perfeito. E eu comecei a enxergar um mercado totalmente em aberto no sentido que eu precisei dessa assistência e não tinha quem que tivesse uma cobertura de assistência desse serviço aqui na região de Vitória. Qual serviço? De capacitação de recepcionistas. Capacitação de recepcionistas. Porque toda clínica médica, odontológica, de fisioterapia, de nutrição. Eu falo estabelecimento de saúde, que é aquilo que eu comunico, que me identifico, né? Precisa ter uma recepção funcional, uma recepção que acolha o paciente. E o sucesso, muitas vezes, ele é impedido por uma recepção que não roda essas atribuições que eu acabei de falar. Muito bom. E aí, quando eu comecei a identificar isso, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Porque todos os currículos que vinham para mim, das secretárias para eu contratar, não vinham com qualificação. Não tinha curso de recepcionista, curso de atendente, nem curso, nada, noção de nada. As noções básicas que elas tinham de recepção foram as experiências passadas, dos empregos anteriores. Sim. Então, se não tiver experiência passada, não tem curso. E aí, exatamente. E mesmo a experiência passada era daquilo que ela tinha vivido. Sim, muitas vezes não comunicava aquilo que era o ideal. Perfeito. E aí eu comecei a montar um script de treinamento interno para minha clínica. E que super começou a funcionar. Legal. Mesmo porque eu já fui recepcionista.
A gente pulou uma parte, mas pro crescimento da Pelvis, que começou o consultório, né? Bem pequenininho lá, eu sozinha, dentro daquela clínica, até virar a Pelvix hoje com 4 pontos de atendimento, eu já fui recepcionista, faxineira, RH, financeiro e fisioterapeuta, fazia tudo. Legal. E aí, como eu já fui recepcionista da minha clínica, muitas vezes, sou até hoje, se alguém precisar, não estiver lá, eu sento lá e vou atender os pacientes, e atendo muito bem. Porque eu já peguei a mão e vi o que precisa para uma recepção ser excelente. Perfeito. Né? E eu não via isso no mercado. E aí, treinava as minhas recepcionistas, porém, por qualquer motivo que elas precisassem pedir conta, tinha que começar tudo de novo, ficava na mão. Igual Sísifo, né? Sobe a montanha, empurra na pedra. Aí pedra cai, exatamente. Sobe, empurra na pedra. E começa aí, tudo de novo. tinha uma recepcionista, ficou comigo há muitos anos, ela veio com uma certa experiência, trabalhava com recepção há muitos anos, em outro local, depois veio para mim, ficou muitos anos comigo e de repente precisou se desligar. Sim. E aí, quando ela precisou se desligar, isso tem 1 ano e pouquinho, até hoje eu estou batendo cabeça, treinando as que eu estou lá. Estou no processo que eu vou comunicar isso agora com essa empresa que eu estou montando, é um processo que eu estou vivendo. Legal. Porque eu contratei 2 recepcionistas, são meninas ótimas, né, excelentes pessoas, mas estão num processo de treinamento, porque é uma continuidade, né? É uma capacitação continuada que elas precisam fazer, de vivência prática, um equilíbrio técnico daquilo que precisa de uma organização na recepção, mais o atendimento pessoal também com o paciente. E aí, vendo essa lacuna, já ajudei muitos colegas, eu viajando ao longo desses anos todos, viajando o Brasil inteiro, e a gente acaba conhecendo, né? Sim. Muitos colegas fisioterapeutas. Eu já ajudei colegas de todo lugar do Brasil que me ligavam: Priscila, estou montando meu consultório, minha clínica, por onde que eu começo? E eu fazia tanto dando dicas sobre o negócio e instituição de uma recepção que funcionasse, né, para ela não perder dinheiro lá atrás, lá dentro no atendimento. Sim. E aí até que eu ajudei uma amiga minha, médica daqui de Vitória, e ela falou assim: Priscila, esse material é ótimo, porque eu tenho já apostila, material, tem essas coisas tudo. E suas ideias, assim, como você treina, aquilo que é ideia de recepção, você precisa comercializar isso, você vai ajudar muita gente. E aí eu comecei a mapear isso há 3 anos. Sim. Tem 3 anos que eu tô mapeando esse negócio e está saindo do papel agora, né? Eu lembro que há 2 anos, na Imersão Lidere 1, na primeira edição, você levantou essa bola lá, você falou com muita empolgação sobre esse assunto. Mas eu queria que você respondesse uma questão que você me deixou a curiosidade e eu sei que vai ajudar as pessoas que vão assistir esse episódio. No pano de fundo da construção que você está fazendo, existe uma coisa chamada consciência. Porque você falou que ao expandir a sua mente sobre o papel de gestora, de empresária que você precisava exercer cada vez melhor, você começou a ver coisas que você não via. Quer dizer, certamente as coisas já estavam ali, só que você não via, né? Você acha que os empresários com os quais você... Porque para treinar recepcionistas, você pode ir no mercado treinar mulheres para serem recepcionistas, e você pode, deve, e é uma dor latente, treinar as recepcionistas das clínicas que já estão com as recepcionistas lá dentro. Porque essa é a ideia. A consciência desse profissional, desse médico, desse dentista, desse fisioterapeuta, desse nutricionista... A consciência dele para esse problema já está elevada? Como é que você vai tratar isso aí? Como é que você vai fazer ele também perceber um problema que talvez ele não esteja vendo ainda? É uma construção, né? É um dos objetivos que eu tenho, é trazer para a consciência. Legal. Todos os colegas, né, que eu converso, donos de clínica e consultório, né, de área de saúde, que eu tenho a oportunidade de falar da minha experiência, eu compartilho. E são muitas experiências, né? São muitos anos. E a falta de consciência desses profissionais é absurda. E não é nem por culpa deles, porque aquilo que eu falei lá no início, né, da nossa conversa. A nossa formação na área médica não contém esse tipo de conteúdo na nossa formação. E aí são médicos atendendo pacientes, fazendo cirurgia, com consultórios... lotado, assim, de paciente, mas muito aquém da excelência que ele poderia comunicar, compatível com a excelência que ele entrega
nos atendimentos e nas cirurgias. Legal. E aí, a consciência dele saber que ele é o responsável por essa excelência na recepção dele. Ele é o responsável por essa excelência. Ele precisa buscar canais de capacitação para essa recepcionista. Às vezes ele está lá estudando o tema dele, né? Ortopedia. Está lá atualizando, estudando mais, fazendo pós e tal. E tá deixando a recepção aquém, né? Não precisa ir muito longe, não. Essa semana mesmo eu encontrei com um médico colega e ele falou assim, meu Deus do céu, que ele está com uma recepcionista nova, não achou uma recepcionista já capacitada com o curso, não achou uma recepcionista experiente e acabou contratando uma menina que está pegando ali na hora e está aprendendo. Ele falou, perdi uma cirurgia porque o paciente entrou em contato. Quando ele compartilhou isso comigo, bicho, eu me rasgou a alma, porque eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, o paciente tinha que marcar a cirurgia, e ele simplesmente ligou para o consultório, mandou mensagem, e ela se perdeu lá nas mensagens, não conseguiu atender, e o paciente meio desesperado, e aí quando eu me dei por mim, perguntei da marcação da cirurgia, e fomos buscar, a cirurgia não tinha sido agendada, e eu mesma entrei em contato com ele, e ele falou assim, doutor, você vai me desculpar, mas o atendimento da clínica está muito ruim. Aí. E a minha emergência era tanta que eu já agendei com outro médico. Você pensa, o cara perdeu uma cirurgia. E aí, isso aí eu estou ilustrando uma situação que aconteceu, né, de uma conversa que aconteceu recente de um colega médico, mas que acontece isso corriqueiramente nos consultórios e clínicas. E muitas dessas ocorrências, talvez o médico não fique nem sabendo. Nem toma ciência, exatamente. Porque ele não acha nem que é papel dele ver aquilo, talvez, né? Nem toma ciência, mas a gente enxerga que esse serviço da recepção é o coração da clínica. E isso precisa ser gritado aos 4 cantos, que é o coração da clínica. Não adianta um médico fazer capacitação, vai para Harvard e ter uma recepcionista que não comunica o currículo dele. Exato. Ele joga pro ralo. Né? Você usou a palavra aí, compatibilizar o nível do que ele oferece dentro do consultório, da sala dele lá dentro. Compatibilizar também a recepção com esse nível, né? Subir o padrão de excelência da recepção. Agora, você precisa falar com a gente aí o nome da empresa e o slogan da empresa. E o que mais você quiser falar que explique o conceito da sua empresa, quase falei o nome, porque dá exatamente o tom desse ponto que você falou, né? Que é a compatibilização em nível de excelência do que ele oferece dentro do consultório, lá na ponta, na recepção, né? Conta pra gente aí. O nome da empresa é Front Care Recepção. Front Care. O slogan onde o cuidado começa. Então, Front Care, onde o cuidado começa. Exatamente. Olha que profundo. Front Care, onde o cuidado começa. Exatamente. E a gente quer comunicar o quê? Exatamente isso. O paciente não ser visto como um número. É uma pessoa que está ali, precisa ser atendida com respeito, acolhimento e cuidado. E a capacitação dessas recepcionistas é necessário para que isso aconteça com excelência que a gente busca. Eu, como usuária, né, como cliente, como paciente, todo estabelecimento eu entro observando, né? Sim. E aí eu sempre falo isso com a minha equipe, da forma que vocês desejam ser tratadas, como a gente gosta de ser tratada, vocês vão tratar as pessoas aqui dentro, porque isso sou eu, vocês têm que comunicar aquilo que sou eu dentro da minha empresa. É a identidade da empresa. É a identidade da empresa. Então, o que o acolhimento. Você tem que ser trazido para a identidade, para que as pessoas reflitam eu já tinha isso para minha vida, eu posso estar passando o que eu estiver passando na minha vida pessoal, o paciente entrava, na época eu era recepcionista, que eu era tudo. O paciente entrava, eu estava com um sorriso no rosto para tentar atender aquele paciente da melhor forma possível, independente daquilo que eu estivesse passando. Isso é interessante, porque fala muito daquilo que a gente conversa sobre a cultura da empresa refletir aquilo que é a identidade da empresa. Quer dizer, cultura é comportamento no dia a dia. Tem que refletir a identidade que você definiu para sua empresa, né? Isso é independente do dia que você está vivendo. Está feliz, está triste, está passando um momento mais fácil, mais difícil, certo? É, isso aí. E a Frontcare vem para mudar essa realidade aqui na nossa região. Nós somos em Vitória, no Espírito Santo, e a gente já tem fama de
péssimo atendimento, não Eita, só em Thiago. clínica. Vamos levantar essa bola, né? Vamos falar sobre isso. Porque a gente tem fama de péssimo atendimento. Essa é a realidade. Desafio. E o capixaba, não é que ele é mal educado, o capixaba ele é fechado por Sim, natureza, sim, ele é sim, difícil de fazer amizade. Eu falo que eu não me coloco nesse bolo porque eu sou do capixaba, eu sou do interior. E tem gente que até pergunta, você é mineira? Eu faço amizade até dentro do elevador. Sim. Né? Eu gosto de conversar, Sim, né? sim. Eu sou da pessoa que fala sorrindo, né? Não Sim, sou, legal. né, de ser carrancuda. E é o que não comunica uma pessoa que trabalha, que se dispõe a trabalhar na recepção. Eu sempre falo isso, né? Que todas as meninas que entram na empresa, falam, se vocês se dispuseram a estar aqui, vocês precisam entender o que significa ser uma recepcionista. Ser uma recepcionista é recepcionar. Legal. E recepcionar não é você ficar sorrindo, é uma coisa forçada. É você sorrir com o olhar, você sorrir com a empatia de ver o paciente estar corrido, você calma, respira, toma uma água um pouquinho antes de você entrar. Ó, nós temos banheiro, nós temos um café. E você acolher o paciente no momento que ele está ali na sua frente. Isso é recepcionar. Agora, você falou isso aí, eu vou tirar um gancho daí então. Você falou que recepcionar, então, é acolher, é cuidar, é um sorriso no rosto. E a nova empresa, a Frontcare, eu estou sabendo que vai fazer já um treinamento em junho, cujo nome aponta para isso, né? Isso O aí. nome do treinamento também é muito forte, né? Exatamente, é o workshop mais que atender, cuidar. Mais que atender, cuidar. Então, mais que atender, cuidar. Mais que recepcionar, cuidar, né? Exatamente. Então, como é que vai ser esse workshop? Como é que funciona? Então, dentro da Frontcare, onde o cuidado começa, você vai ter já É o de nosso cara primeiro esse evento. produto. É o primeiro evento, É o que é um primeiro workshop para recepcionistas, para atendentes. É um mais que workshop, atender, cuidar. totalmente focado no despertar da recepcionista. Despertar. Muito legal. Porque ela precisa entender o protagonismo dela dentro da clínica. Ela precisa entender que ela não é só uma recepcionista, né? Porque as recepcionistas, a categoria, elas se sentem desvalorizadas, elas se sentem subjugadas. E elas precisam vestir a camisa do potencial que elas podem ter. Legal. Porque uma recepcionista que entrega excelência, ela vai colher excelência. E a lacuna que tem o mercado hoje de clínicas excelentes, faturando muito, tendo uma recepcionista que comunica aquilo que é a identidade da empresa, da clínica, né, do consultório, com certeza ela vai deslanchar. Porém, a mentalidade delas é muito limitada ainda, porque elas não receberam um treinamento para isso, para elas verem potencial de crescimento dentro da carreira delas. E tem crescimento para a carreira de recepcionista. Legal. Então, você tocou num ponto aí que gera uma informação importante aí para o nosso telespectador. Você está mostrando para os médicos, para os dentistas, para os empresários, uma avenida de crescimento a partir da recepção, onde o cuidado começa. E você está mostrando para mulheres recepcionistas, a maioria mulheres, né, mas homens também, mas para a recepcionista aqui, que tem uma avenida de crescimento também, quando ela entende que mais do que atender, cuidar, esse processo. Então, quando um entende empresarialmente o que tem aqui, o outro aqui... Os dois deslancham. E se eles andarem juntos, será que deslancha mais? É casamento perfeito, porque é uma visão de crescimento que a recepcionista, ela tomando a posição de crescimento e o empregador dela, que é o dono da clínica, o dono do consultório, tendo essa visão também, é o casamento perfeito. Sua empresa, então, vai provocar o despertamento de uma mentalidade empresarial no profissional da saúde aqui, no dono da clínica, e vai impulsionar também a mentalidade de crescimento nas profissionais da recepção. Qual que é a mentalidade? Agora eu vou jogar uma polêmica aqui. Joga polêmica. A gente gosta aqui também da polêmica. Eu vou jogar uma polêmica. Eu não pago bem porque ela não entrega aquilo que eu preciso. Eu não faço aquilo que preciso porque eu não recebo aquilo que eu mereço, aquilo que eu quero. E aí vira um ciclo vicioso de estagnação de crescimento. Dos dois lados. Exatamente. A pessoa fica estagnada ali, sem a possibilidade de crescer, de expandir um negócio, porque a mentalidade não é ampliada de ambas as partes, né? A Frontcare vem, então, e balança a roseira nesse negócio. Porque eu vou despertar nas recepcionistas um posicionamento que elas precisam ter
com a mentalidade de crescimento, de possibilidades que elas precisam ter, que elas podem ter na vida delas de crescer profissionalmente. Não é um negócio que elas estão ali como recepcionistas e trabalham ali há 20, 30, 40 anos, aposenta, e não. Ó, eu tô impactado. Vou fazer uma síntese e você me fala se é por aí. Nós temos uma mulher que a mãe dela logo cedo falece, ela enfrenta vários desafios na jornada, na família, ela se forma em fisioterapia, entende que tem que ir mais em gestão, em liderança, tem que se tornar empresária dentro da sua empresa e começa a enxergar oportunidades, nichos diferentes, e começa a enxergar outros problemas com a visão ampliada, com a consciência ampliada. E aí agora então vai para um outro mercado que é para fornecer treinamento para recepção de clínicas e consultórios, quer dizer, provocando o crescimento no médico, dentista, e também nas recepcionistas de um outro lado, e tentando unir esses públicos para uma jornada de crescimento cooperativo e comum a todo mundo ali. O que me parece que você está se dispondo a fazer nesse mercado é oferecer mais de 20 anos de experiência como empresária, porque você está provocando uma visão empresarial cada vez melhor para esse cara aqui de um lado, e você também como mulher também está provocando as mulheres para um processo de sair da zona de conforto e ambos saírem do ciclo vicioso que eu não te pago bem porque você não faz o que eu quero, não faço o que você quer porque você não me paga bem. Você está tirando o ciclo vicioso. Isso então aí. A sua empresa é uma empresa que vai possibilitar um ciclo virtuoso no mercado de clínicas e consultórios. Exatamente. Capixaba e brasileiro, correto? Correto, isso aí. Então é um espírito novo que você quer implementar. Exatamente, é essa a intenção. Muito legal. E a possibilidade, eu não sou movida só a resultados e números, Perfeito. sabe? Nunca fui. Qual o propósito da empresa? Porque ele explica isso. Quando você definiu o propósito da Frontcare, e nós fizemos isso juntos, aliás, você fez um planejamento estratégico muito bem feito e tal, o propósito está ligado a pessoas, né? Exatamente, a transformação de vidas, de pessoas, né, as empresas, os consultórios, e impactar. Aqueles que passarem pela Frontcare, eles vão ser impactados tanto a vida da pessoa, porque quando se tem um propósito que você vê que você pode modificar, né, o padrão de vida daquela mulher, porque tem muitas mulheres, vai ter um braço da Frontcare aí, que não só a capacitação das recepcionistas, né, já vou abrir, né, das recepcionistas em si já contratadas, mas também mulheres, que é um projeto social paralelo, ou seja, eu estou montando a empresa, mas paralelo à empresa, andando junto, eu tô comunicando também um projeto social que eu tenho muito latente assim dentro de mim, que é tão importante quanto a montagem dessa empresa agora. Legal. Que é pegar mulheres que estão à margem da sociedade, subjugadas em relacionamentos tóxicos, mulheres que precisam de uma renda, não tem tanto tempo assim para trabalhar, às vezes não tem tanta energia porque é multitarefa, e há uma possibilidade delas trabalharem, trabalhar num ar-condicionado, sentada no computador, né? Às vezes uma jornada de 6 horas de trabalho só, porque tem alguns contratos de recepção que são um período só de 6 horas, que possibilita ela estar em casa cuidando de filhos, da casa dela. São possibilidades assim, fantásticas de transformação de vida de muitas mulheres. E eu fazer essa capacitação delas de forma gratuita, tá? Para essas mulheres, estou com parcerias com algumas ONGs. Então você vai ter esse braço aqui para mobilizar e capacitar mulheres para fornecer que têm potencial para trabalhar na recepção e ser uma excelente recepcionista. Porque tem muitas mulheres na sociedade que nunca pensaram em ser recepcionistas. Você falou antes aí, tem mulheres, e homens também, mas nesse caso tem muitas mulheres... É um público maior de mulheres. Desacreditadas, que talvez nem sonhem mais, que não se achem capazes, que não vejam oportunidades. E aí, voltando ao evento, do nosso primeiro evento, que é um workshop que vai acontecer dia 13 de junho... Dia 13 de junho. 13 de junho, vai ser para um despertar delas entenderem qual que é o potencial que elas têm, que elas nunca enxergaram.
Excelente, Priscila. Isso aí. Olha só, a gente tem que caminhar para o nosso final aqui. Infelizmente, tem papo para outro episódio. Mas eu queria deixar aqui o seguinte. Você que está assistindo, presta atenção nas entrelinhas do episódio. Tem uma frase que diz que o exemplo não é a melhor forma de liderar. É a única. Então, nós estamos falando de uma empresária liderando, se propondo a oferecer solução para a dor de empresários, liderando pelo exemplo. Nós estamos falando de uma mulher se propondo a liderar transformação, despertamento para outras mulheres, liderando pelo exemplo. A Priscila é fisioterapeuta, gestora, líder, empresária, mãe de 2 filhos. Então tem todos os desafios diante dela para não se meter em novos desafios. Então presta atenção nisso, aproveita essa oportunidade, cola na Priscila e eu quero então que você conta pra gente. Onde que as pessoas te acham, rede social sua e da empresa? Onde que as pessoas te acham? E se elas podem mandar mensagem lá nas suas redes para saber mais sobre a empresa e sobre esse workshop do dia 13 de junho. Então, a rede social da Frontcare mesmo, o lançamento da empresa, eu estou fazendo o inverso, né, Miguel? Porque eu montei as clínicas de fisioterapia, na cabeça, a gente fala, a gente empreende na cabeçada, e com a Frontcare eu estou fazendo tudo como manda o figurino. Fiz o plano estratégico da empresa, a gente vai fazer o lançamento nas próximas semanas, mas quem quiser me achar, já tem a Pelvix, fisiopelvix.fisiopelve, fisioterapia pelve. Fisiopelvix. Ponto fisioterapia pelve, que é do Instagram. E tem meu Instagram pessoal também, que é Priscila Gomes Vix. Priscila Gomes Vix. Exatamente. É o Instagram pessoal dela. E fisiopelvix.fisiopelve. Exatamente. Encontra a Priscila nas redes, manda mensagem para ela. Procura saber desse workshop. Em breve vai estar divulgado aí mais informações. Não perca essa oportunidade. O Instagram mesmo da Frontcare já vai estar, já tem até o endereço. De repente podia até ser lançado, né? Fala aí o endereço. Fala o endereço do da Frontcare também. A pessoa já segue lá, já vai acompanhando o que vai sendo postado. Porque vai ser lançado o lançamento Frontcare.recepção. É o Instagram da Frontcare. Frontcare.recepção. É o Instagram. E aí, só para a gente fechar, você construiu toda essa empresa, eu pude ter a honra de participar diretamente da parte do planejamento estratégico, ver modelo de negócio, posicionamento estratégico, identidade empresarial, formular o plano estratégico, né? Entender que dores você está resolvendo, de quem, com qual produto, com quais produtos, como é que você posiciona os produtos ali numa escada de valor. Então, eu tive a honra de participar ativamente. Então, quero agradecer a confiança e te agradecer por estar aqui conosco, compartilhando esse tesouro que é a Frontcare e toda a sua bagagem, toda a sua experiência, todo o seu carinho, todo o seu amor. Amar é dar de si mesmo, você está dando de si mesmo para o mercado. Então, que as pessoas aproveitem muito essa oportunidade. Eu quero testemunhar e aplaudir o crescimento de mais essa empresa que você lidera. Então, fico feliz de você estar fazendo uma empresa de forma tão carinhosa e todo o sucesso do mundo para você. Deixe a sua mensagem final aí para o nosso público, para as pessoas saírem daqui inspiradas com a sua energia, com o seu sorriso. Então, eu convido todo mundo a participar do lançamento da Frontcare. Daqui a pouco tempo a gente vai estar em vários canais, tanto rede social como nos canais, né, de TV também. A gente está com uma assessoria muito boa, a Camila Domingues está acompanhando a gente. Camila Domingues? Camila Domingues, é um nome muito forte aqui em Vitória, está acompanhando a gente. Também. Isso aí. E a gente vai tá comunicando toda essa transformação da sociedade aqui em Vitória, porque é isso que a gente quer impactar e tirar essa fama ruim que a gente tem de péssimo atendimento, e começando pelas clínicas médicas, clínicas de fisioterapia. Depois expande, né? Um problema de cada vez. É, né? Um problema de cada vez, mas é isso. Eu convido todo mundo a acompanhar, estou muito feliz com esse lançamento. É um desafio, como diz Miguel, né? Porque eu tinha tudo para não fazer nada, mas eu me dispus a me desafiar e eu acredito no sucesso da Frontcare. Muito bacana. Isso, agradeço muito o convite. Meus parabéns, Priscila, de novo. Empresário que entende que
não deve ser apaixonado pelo produto antes de ser apaixonado pelo problema que ele resolve. Então, você começa criando produtos, mas antes você se apaixonou pelo problema que você vai resolver. Isso aí. Então, isso é fundamental. Então, siga aqui os bons exemplos e lembre-se, curta esse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus inimigos também merecem crescer, entendeu? Comenta aí, segue a gente, ativa o sininho para os próximos episódios e lembre-se, aqui o LideriCast, nós falamos de liderança e gestão estratégica para a vida empresarial, mas também para a vida familiar, para a vida pessoal, e aqui todos os episódios nós fazemos, repetimos e reverberamos o convite, o chamado Lidere. Até o próximo episódio, um grande abraço.